Oi, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, os temas estão bem legais dos últimos programas, né? Hoje nós vamos estudar as questões 237 a 256, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Um tema muito legal. Então vamos para as perguntas. 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscureceria. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então a gente no mundo espiritual leva também as mesmas percepções que tinha na Terra e expande, porque quando a gente está encarnado, o nosso perispírito tem que se adequar no corpinho físico piquititico e sem grandes impressões. A gente esquece o passado, diminui, né? Imagina o tanto de personalidade que a gente já teve, o tanto de conhecimento que já teve, tem que se afunilar tudo. E quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente leva tudo que a gente era da Terra e junta com tudo que a gente já era também. 238. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Então, de novo, depende da nossa evolução espiritual. Se a gente tem mais conhecimento, menos conhecimento, muito análogo ao nosso nascimento. Quando a gente é criança, a gente sabe de nada do mundo. Quando é adolescente, sabe menos ainda. Depois, quando vem para a vida adulta, infelizmente, a gente sabe das coisas e aí começa a nossa verdadeira luta na vida, né? Quanto mais conhecimento, mais difícil vai ficando. Você percebe a história. Então, quanto mais evolui de espírito, quanto mais tempo tem esse espírito, mais tem conhecimento. Não é que só porque é espírito sabe tudo, não, tá? Tem uns que fingem que sabem, mas não sabem. Conhece os espíritos o princípio das coisas? Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Olha que curioso. E tem muitos desses de ordem inferior que vêm comunicar-se nas casas espíritas, por exemplo, os tais pseudo-sábios, né? Nós vamos estudar isso no livro dos médiuns, as comunicações que são falsas, aqueles que fingem que sabem, falam um monte de abobrinha e sabe coisa nenhuma. Muitos espíritos sabem menos do que a gente, dependendo do nosso grau de entendimento, né? 240. A duração. Os espíritos a compreendem como nós? Eu acho que ele está falando sobre o tempo, né? Não, e daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Kardec acrescenta aqui. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Olha que curioso. O tempo é sempre relativo. Relativo do planeta que a gente vive, da estrela que a gente orbita, né? Relativo à nossa vida. Então, tudo é muito relativo. No mundo espiritual não podia ser ao contrário disso. E às vezes a gente acha que, por exemplo, minha mãe morreu e já faz 3 meses ela não mandou comunicação nenhuma. Então, o tempo para sua mãe, no mundo espiritual, não é esse. Às vezes parece que foram alguns segundos. Então, quando ela for comunicar, pode ter passado 20 anos para você e para ela quase nada. Isso não quer dizer que ela esqueceu você, etc. e tal. Significa que nos multiversos, né, nas dimensões paralelas, que é onde tem a habitação, né, onde ficam os espíritos, no mundo espiritual, o tempo passa diferente, tá? E aqui é interessante que fala a duração, entenda como tempo. 241. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis, mas também isso depende da elevação deles. Então os espíritos
veem a vida presente e enxergam... A pergunta é assim, os espíritos conseguem enxergar coisas que a gente não está vendo, que está acontecendo no mundo atual, né? Claro que sim, e depende da sua evolução. Tem um exemplo muito bacana, fácil de compreender. Se imagine o seguinte, no pé de uma montanha, onde você olha e só vê o que está à sua volta e não vê mais nada, pelo contrário, vê a montanha atrapalhando tudo. Quando você está no alto da montanha, você consegue enxergar assim, quilômetros e quilômetros longe. Você consegue prever com exatidão o que é que vai acontecer, por exemplo, se está vindo uma enchente que está andando a 80 quilômetros, mas você do alto da montanha já está enxergando e você sabe que isso vai causar um estrago danado. E quando você está lá no pé do monte, pé da montanha, você não vê, você só vai descobrir quando a enchente chegar e pegar você de surpresa. Então, no mundo espiritual, do mesmo jeito, os espíritos enxergam, de acordo com a sua elevação espiritual, vão conseguindo enxergar o que a gente diz assim que está prevendo o futuro. Não, eles estão vendo uma coisa acontecer com um pouco mais de claridade, eles podem sim saber o que está prestes a acontecer e assim outras coisas. E tem a exata noção do que está acontecendo. Mas lembre-se, depende de onde o espírito está também. Se for um espírito pouco evoluído, ele está chafurdado no planeta Terra, então ele não está vendo coisa nenhuma, depende do grau. Imagina se algum espírito do mal, assim, do mal não, mas um espírito infeliz tivesse essa capacidade de enxergar coisas que os espíritos felizes enxergam, ele ia fazer besteira, por isso que a justiça divina é tão exata, né? 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado e esse conhecimento lhes é ilimitado? Então, como é que o espírito sabe do passado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio, da nossa vida, né? Chama de exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda da inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Nem tudo os espíritos sabem, porém, a começar pela sua própria criação. Então não é porque você está no mundo espiritual que você vai saber de todo o seu passado, desde quando você foi criado. Tá? Isso vai se revelando à medida que você vai crescendo no seu conhecimento, na sua moral, no seu desenvolvimento como ser, né? No seu caminho. Quanto mais velho você for, mais ter vivido e ter mais habilidades, né? Quanto mais bondade você vai evoluindo cada vez mais, então você vai tendo as recordações de tudo aquilo que você já viveu, mas não é imediato e é assim, uma gradação infinita, tá? E o futuro? Os espíritos o conhecem? Pergunta boa. Ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Lembra que eu falei do monte? Quem está lá em cima consegue ver uma enchente? Então, o espírito até vê, mas ele às vezes não pode falar. Quando vem, parece-lhes presente. Quando você está lá no alto do morro, você está vendo uma enchente acontecendo, aquilo é futuro para você? Não, para você é o presente, está acontecendo. É que para quem está lá no pé do morro, aquilo vai acontecer, aquilo é futuro. É uma imagem muito bobinha, mas muito clara para a gente entender como é que funcionam as coisas. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende, num golpe de vista, suas passadas migrações, suas vidas anteriores, mas não pode ver o que Deus lhes reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Então, o espírito não vê o próprio futuro, certo? Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer, por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Então, mesmo os espíritos puros não sabem exatamente do futuro, né? De tudo que vai acontecer, mesmo porque todo mundo tem livre-arbítrio e o futuro vai se desenvolvendo de acordo com os acontecimentos, certo?
Os espíritos veem a Deus? Eita, pergunta boa. Só os superiores o veem e compreendem, os inferiores o sentem e adivinham. Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Pausa dramática. Então, essa imagem que a gente tem das religiões de que você fechou os olhos, morreu, aí você já abre o olho, já está vendo Deus, ou você está conversando com Jesus no sentido assim de tete a tete, não é bem assim não. Depende do seu grau evolutivo e quanto maior este grau, mais chances de você ter contato com espíritos superiores. Por uma razão muito simples, gente, é física, até física do mundo espiritual. Quanto mais superior um espírito, menos denso ele é, portanto você não vai enxergar, né? A não ser que você seja médium, você não consegue ver, médium com vidência, né? Você não consegue ver os espíritos e certamente está cheio deles aqui, mas eu não consigo ver. Por quê? Porque eu não tenho maturidade física e espiritual, mesmo no mundo espiritual acontece do mesmo jeito, eu não vou conseguir ver um espírito superior, um espírito feliz. Só se esse espírito resolve se adensar, e aí sim eu consigo visualizar. Mas então, é um movimento que vem do espírito superior para mim, e não o contrário, certo? Então acho que é muito fácil de entender. Então a subpergunta, quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como é que sabe? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Então não é preciso que eu enxergue Deus, veja Deus, para que eu sinta qual é a sua vontade, ou o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. A gente sente, evidentemente, Deus desde quando fomos criados. Então essa intuição interna por isso que eu gosto da expressão faísca de Deus. Somos faíscas de Deus porque a gente tem Deus dentro da gente mesmo. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos. Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Então, aí vem umas coisas interessantes. Por exemplo, quando Moisés diz que falou com Deus, foi com Deus mesmo que ele falou? O que você acha diante dessas instruções? Obviamente que não. Por quê? Era a palavra de Deus, era o desejo de Deus? Certamente sim, mas por intermédio de um espírito, talvez o seu próprio espírito familiar, né? E Moisés, como médium, tenha podido escutar, audiência, né? Tenha podido escutar esse seu espírito familiar, que sempre, o nosso espírito familiar, ou anjo da guarda, ou guia, ou protetor, é sempre um espírito de uma gradação superior à nossa. Não é da mesma turminha não, tá? É um pouquinho superior, ou bastantão superior. Então, Deus fala por meio deste espírito. Então, quando as pessoas falam assim, porque Deus me disse que Deus isso, que Deus aquilo, certamente é do seu espírito familiar que estamos tratando. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. Opa, já estamos entrando numa área aqui do perispírito. Então, nós, para a vida física, nós temos a visão aqui do olho, que se comunica com o nervo óptico, que manda impulsos e que vai para o nosso cérebro, a gente interpreta, como você está interpretando que eu estou de camisa vermelha, isso é tudo uma sensação, é um conjunto de estímulos. No espírito, isso não se dá só no olho, por exemplo, se dá por todo o corpo, então ele pode enxergar por todo o corpo. Falando nisso, existem algumas funções trocadas aqui no plano físico. Tem muita gente que enxerga, por exemplo, quando começa a tocar música, ele enxerga essa música tocando como cores pulsantes e tudo mais. Então, existem experimentos até de pessoas que enxergam com o pé. Por mais maluco que isso possa parecer, mas existem.
quando são anomalias genéticas, por exemplo. Então, no mundo espiritual é muito mais simples que isso aconteça. Os espíritos precisam da luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação. Então, esta luz, que também são ondas, né, que você está me vendo por causa dessas luzes, por exemplo, da luz que está sendo emitida pelo seu celular, pelo seu computador, enfim, mas os espíritos não precisam disso, não precisa de luz para enxergarem, tá? Eles conseguem enxergar. E quando os espíritos são mais infelizes, por exemplo, eles estão na própria treva, eles mesmos não enxergam por sua condição espiritual, acham que estão no escuro, quando na verdade é uma condição espiritual mesmo, uma condição sua de pouca evolução. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos. Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo. Como o espírito se transporta onde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas esta faculdade depende da sua pureza. Sempre assim, tá? Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Então, se você é um espírito cada vez mais evoluído, tudo é possível. Você pode ir em qualquer ponto do universo com a velocidade do pensamento. O pensamento é infinitamente mais rápido do que a velocidade da luz. Então, já imaginou como é que é? Você pensei em Paris, estou em Paris. Nunca fui em Paris. Gente, eu preciso conhecer Paris. Enfim, se eu pensei em Nova York, pum, eu estou em Nova York. Não é legal isso? É assim no mundo espiritual. Vai se acostumando e vai fazendo as coisas direitinho para você ter todos esses benefícios, tá? Porque senão você vai ficar no escuro sozinho, que nem vela vai resolver. Ai, que horror. Esquece, gente. Eu só tô brincando, tá? Kardec diz assim, olha... No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza, que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. E aí já estudamos sobre isso, sobre a ubiquidade, que é a capacidade de você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Já que o espírito... possivelmente dotado dessa capacidade, digamos assim, dependendo do seu grau de evolução, né, consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Porque para a gente, ao mesmo tempo, vamos fazer um exercício, vamos dizer isso, vamos pensar na capital, São Paulo, e vamos pensar em Brasília. Pense em São Paulo, um lugar, se você conhece, claro, se não conhecer, pense em qualquer outra cidade que você conhece. Na Catedral de Sé, em São Paulo. Agora na Catedral de Brasília. Este tempo que eu pensei, e olha que eu me embolei falando, mas se eu só pensasse, eu poderia estar em São Paulo e em Brasília praticamente ao mesmo tempo, já que eu estaria com a velocidade do meu pensamento. Então aí a gente chama isso até de ubiquidade. Ubiquidade é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente tem uma quase ubiquidade. Para os nossos conceitos né? 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada obscurece. Então o espírito enxerga muito mais que a gente, porque ele pode ir em qualquer lugar, né? Um espírito pode entrar e sair de qualquer lugar, enxergar em qualquer lugar, né? Obviamente que depende da sua evolução moral, etc. e tal. Não vamos deixar isso
quanto menos evolução moral, menos o espírito sabe até fazer isso. Não só por merecimento, mas também ele não sabe como é que faz. Ainda bem, né? Porque espírito bom, espírito amigo, não vai estar nos lugares que são mais íntimos, por exemplo. Eles não têm necessidade de fazer isso, né? Só os espíritos de porco que quer fazer isso, mas a vantagem é que eles não sabem. A não ser que você os chame, aí a coisa fica feia. 249. Percebe os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver. Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Que a gente chama de sensações, né? Visão, audição, paladar, olfato, tato. Deve ter passado um monte, mas enfim. O espírito consegue fazer isso com todo o seu corpo perispiritual, tá? Só a gente que é limitado aos órgãos, mas o espírito consegue em tudo. Então, todos eles. Sumiu o mouse de novo. Constituindo elas atributos próprios do espírito, se lhe é possível subtrair-se às percepções. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e em particular com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado, sem querer, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Então, assim, se o espírito tem tanta percepção maravilhosa, né? Escuta todo o corpo, escuta muito mais que a gente, vê muito mais que a gente, sente muito mais que a gente, ele não fica doidinho, né? Como é que você se subtrai-se? Como é que você consegue não perceber tudo ao mesmo tempo? Eu estou tentando lembrar o nome de um filme que a moça, ela consome uma droga lá sem querer e ela vai melhorando a capacidade do cérebro, vai ampliando a sua percepção e ela quase surta com isso. Então você imagina que eu, por exemplo, que pelo meu ouvido eu estou escutando moto passando o tempo todo, e olha que já estamos em lockdown, gente, já devia não ter moto andando na rua, mas estão, enfim. Eu não consigo, às vezes eu me desconcentro do que eu estou falando com as motos passando aqui, né? Imagine se eu conseguisse escutar todas as motos do planeta Terra. Como é que eu faço? Então, se eu consigo escutar todas as motos do planeta Terra, eu também tenho inteligência para poder me abstrair disso, da gente não escutar mais. Então isso, que bom Deus, o espírito pode com suas qualidades também não enlouquecer, porque senão ia ser de enlouquecer, né? Tenha santa paciência. São sensíveis à música os espíritos. Gente, que coisa linda, chegou na minha área. Vamos falar de música. E aliás, eu tenho aqui no canal 5, não uma, não duas, não três, são 5 palestras. Na verdade foi uma palestra que virou um seminário, eu sei lá como é que chama isso, mas são 5, chama-se A Influência da Música, que eu quero que você assista. Procure aqui no canal, A Influência da Música, tem até uma playlist com as 5, e aí você vai ver, porque eu estudo no Espiritismo, por exemplo, esta pergunta aqui eu falo nesta palestra, tá? São sensíveis à música os espíritos? Você está se referindo à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda a compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro a música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Olha que coisa mais linda, gente. Então, assim, os espíritos não estão muito aí para nossa música, não. A mais bela que a gente faz aqui só se o espírito for bem nós mesmo, sabe? Para se emocionar do outro lado. Porque a música celeste, o que é a música que a gente faz aqui na Terra perto da música celeste? Realmente a gente não tem condição e imaginação de saber.
E olha que tem tanta música aqui no planeta Terra que a gente ouve e já chora em 15 segundos, né? Pensa numa música linda, uma Ave Maria, né? Mas imagine o que vai ser a música celeste. É uma das coisas que me deixam doidinho para voltar para o mundo espiritual, é poder escutar essa música celeste, se eu tiver merecimento. E a gente escuta não só pelo ouvido, pelo corpo todo. Ah, que legal, gente, não vejo a hora. Não vejo a hora, não quero ir agora, não, tem muita coisa para fazer, mas assim, vai ser legal pra caramba quando chegar a hora. São sensíveis os espíritos à beleza da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Então, sim, óbvio, os espíritos são sensíveis à beleza em todos os planos de existência, tá? E a gente precisa treinar desde agora, porque quantas vezes você já saiu para ver a Lua hoje, por exemplo? Você já viu que coisa mais linda que é o céu, o nosso sistema meteorológico? Você já viu que lindo é uma flor brotar, uma plantinha brotar, um animalzinho, né? Como é perfeito o nosso mundo, ou a gente não sai da tela do celular e não vê coisa nenhuma acontecer. Então, vamos treinando a nossa sensibilidade, quanto mais a gente treinar aqui, mais coisa linda a gente vai ver do outro lado. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos, eles os conhecem, porque os sofreram, não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros, são espíritos. Então, o espírito não sofre, não experimenta materialmente, a não ser que ele esteja encarnado, mas conhecem, porque passaram por aqui, obviamente sabe o que é quando está com fome, as necessidades e tudo mais, os espíritos conhecem. E a fadiga, né? O espírito tem fadiga, precisa descansar? Não podem sentir a fadiga como a entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente, sua ação é toda intelectual, inteiramente moral ao seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário, e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Então, entendeu? Espírito descansa? Sim, descansa, mas não é esse descanso do corpo físico, que só o nosso corpo físico cansa, a gente sabe o que é descansar, mas quantas vezes você está com o corpo descansado, mas você está exausto? Não é assim que acontece? Estou exausto, preciso de férias, eu não aguento mais. Então, é dessa exaustão que os espíritos descansam, das suas atividades intelectuais que eles descansam, que a gente experimenta também aqui no mundo físico, é ou não é? Né? Então, esse tipo de descanso existe. Do corpo físico, não. Portanto, o espírito não precisa dormir. Tá? Espírito não precisa dormir porque ele não tem cansaço de corpo físico. O que ele pode é se distrair. Eu estou cansado do trabalho, o que está fazendo, então ele se distrai, vai ver um concerto, uma música, vai admirar a beleza do cosmos, aí ele se distrai e vem e volta bem para fazer as coisas. É do mesmo jeito da gente, tá? Eu estou falando como se eu estivesse lá do outro lado já. Eu estou falando, deduzindo do que eu leio, tá, gente? Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. A gente sabe disso, não sabe? Tem sofrimentos morais que são muito mais fortes do que os sofrimentos físicos. É ou não é? Né? Pensa na angústia de uma mãe que o filho morre, desencarna. Essa dor não é infinitamente superior a todas as dores que essa mãe pode experimentar no corpo físico? Pois é. Então, o espírito sofre, sim, dores morais. Como é, então, que alguns espíritos têm se queixado de sofrer frio ou calor? Isso é legal, hein? É a reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem,
Apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembra do corpo que revestiram, tem impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Então, assim, alguns frios se queixaram, né, em comunicações espíritas, de ter sentido frio ou calor. Espírito passa frio ou calor? Óbvio que não. Mas, quanto mais o espírito é ligado à matéria, especialmente ao seu próprio corpo físico, mais as sensações de quando estava vivo traz. E na ausência de explicar o que está sentindo, ele explica como se fosse frio ou calor. Mas não é exatamente isso, entendeu? Ele não tem essas sensações, mas ele se exprime dessa maneira. Maravilha? Então, vamos continuar, porque esse capítulo está encantador, né? Bem prático, bem legal, muito legal. No próximo, nós vamos estudar o ensaio teórico da sensação nos espíritos. Vamos saber, em teoria, como é que são as sensações nos espíritos, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, clique no joinha, clique no sininho para ativar as notificações, porque assim, quando tem vídeo novo, se você está com o sininho ativado, você vai ser informado. Sabia disso? Pois é. E se puder, clique em Seja Membro e contribua para o crescimento aqui do canal. A gente se encontra no próximo estudo do Livro dos Espíritos. Tchau!